me lembra, senão... Então, o personagem Funes tinha uma super memória. Então, o Jorge Luiz Borges, ele criou de uma forma ficção. Algumas pessoas comentam que talvez o Jorge Luiz Borges tivesse conhecido alguém com essa condição, mas não tem nada que comprove isso. Então, parece que o Jorge Luiz Borges criou, em termos literários, esse personagem e as características dele. E as características dele eram uma pessoa que era muito ansiosa, preocupada, porque ela é como se estivesse preso nas suas próprias memórias. Então, quando o personagem visita o Funes, o memorioso, ele vai relatar, olha, eu não consigo, para mim, o mundo não funciona mais. Porque quando você me pergunta alguma coisa, eu lembro da determinada cena, eu lembro de uma árvore, lembro dos detalhes das folhas, ou eu lembro que tinha uma nuvem com detalhes X ou Y, e, na verdade, ele não consegue se concentrar em nada. E isso faz com que ele fique angustiado, muito ansioso, e sem ter uma noção, uma capacidade de realmente lembrar aquilo que ele queria, porque ele lembra muitas coisas. E essa história de ficção, a Bruna já falou um pouco aí, já deu um spoiler, tá também, ela foi produzida pelo Lúria. Então, o Lúria trata de um personagem, de um personagem real, um jornalista lá de Moscou, que também tem um acidente e passa a procurar o Lúria por causa do problema de supermemória. E imagina, um jornalista ele precisa escrever a história. E aí tem o relato, que ele vai escrever uma manifestação na Praça Vermelha, lá no Kremlin, E aí ele começa a escrever, ele lembra da imagem mental e ele evoca várias informações. Na parte superior tem um dos tijolos lá do Kremlin, ele está diferente do outro, tal, e começa a descrever os detalhes do muro, porque aquelas informações são evocadas dessa forma. Então, na verdade, eu tenho alguém construiu, o Jorge Luiz Borges construiu, como seria a vida de alguém que tivesse uma supermemória, e o Lúria descreveu na clínica, como um excelente neuropsicólogo, o Lúria descreveu isso real. E tem várias descrições de outros pacientes ao redor do mundo, e todos eles com a mesma história, com a mesma questão que a supermemória não é boa. Porque quando a gente vai falar de memória, a gente sempre está centrado um pouco naquilo que a gente guarda. Na verdade, a memória ela tem que passar por uma fase inicial, que é a codificação, que eu tenho que codificar alguma coisa para armazenar aquela informação, mas não todas as informações, ou a totalidade da informação, mas algo que seja fundamental, e depois ter a capacidade de evocar. Então, a própria memória tem a ver, inclusive, com o próprio esquecimento. E durante a história, na neurociência, se buscou a memória de várias formas. O primeiro foi essa ideia, esse conceito de engrama, que era exatamente, ou seja, buscar os locais onde a memória estava ali bonitinho, guardadinha. Então, é a unidade básica para onde estaria a memória. E o Carl Lashley, ele vai fazer um experimento bastante interessante, que olha, deve ter algum lugar no nosso córtex que pudesse ter a memória. Claro, ele não podia fazer esse experimento no humano, mas ele vai fazer em modelos animais. Então, basicamente, o que ele viu, isso aqui seria um desenho de um esquema de um cérebro de um rato. E um rato, a gente testa ele de várias formas. Um teste simples, que é um teste no labirinto, de percorrer um labirinto.
Então, eu posso medir aqui o processo de aprendizagem, de evocação de informação. Então, quando eu coloco um rato aqui ele tem um final, ele vai ter uma recompensa. Tá? Quando ele chega para cá, ele sabe que aqui tem uma recompensa. Na hora que eu coloco o rato nessa posição, como um animal, né, que é curioso, né, então ele vai, né, explorar. Ele vai entrar aqui à esquerda, vai chegar aqui, ver que não tem, né, nenhuma saída, ele volta, ele vem por aqui, até que ele chega um momento, ele vai e entra para cá, por acaso ele vai indo até chegar ao local final. Ele faz isso uma vez, duas, três, e depois de várias repetições, ele começa a evocar as informações. Então, na hora que eu coloco o animal aqui, ele sabe que se ele, né, entrar à direita, depois à esquerda, à direita de novo, à esquerda, à direita, à esquerda, direita, ele vai e encontra a recompensa. Então, ele faz esse processo rapidamente. E que o Carl foi fazer foi, bem, se ele aprende isso, né, essas informações devem estar guardadas em algum lugar aqui na região do córtex. Então, e se eu fizer lesões em determinadas áreas, o que ocorre? Qual dessas áreas em que eu fizer lesão vai afetar o desempenho? Ele fez isso. Né? E o que ele observou, né, aqui eu tenho o número de erros. Então, se eu tenho 0 erro, significa que o animal vai rapidamente direto evocando as informações. Então, depois que o animal aprendeu, ele fez lesões. E aqui é o percentual de área do córtex que foi destruído. Claro, sem ter, né, lesões de áreas, né, fundamentais, como a área motora, tais, etc. Então, se eu tinha, né, 10%, eu aumentava um pouquinho o número de erros. 30% aumentava mais ainda. Então, na verdade, o que ele mostra é que existia mais ou menos quase que uma correlação linear entre a área do córtex destruída e o número de erro, ou seja, a incapacidade dele evocar informações. Então, para isso, ele concluiu que disse, olha, não existe um lugar que você guarde. Que, na verdade, o que existe é uma distribuição. Quanto maior a lesão, mais erros eu vou cometer. Ou seja, menos evocação eu tenho da memória. Então, a memória ela não está num único lugar, ela estaria distribuída no córtex. É essa a proposta dele. Então, essa foi, né, a primeira modelo, né, teórico para explicar que, olha, eu tenho uma memória em si, eu não tenho um lugar fixo, eu tenho distribuído as informações como se fosse aquela informação tivesse fragmentada. Né? Isso gerou, né, várias ideias, e uma das principais, que foi o modelo, né, do Donald Hebb, que ele vai propor, né, algo seguinte. Então, se eu não tenho um lugar específico, que talvez o que eu vou ter são redes neuronais, essas redes neuronais que vão gravar informações. E o que ele vai propor é que aqui estaria, né, o esquema de um neurônio, outro neurônio, seria excitatório, esse inibitório, tal, eles serão ativados. Nesse caso aqui, eu só tenho ativação desse neurônio, aqui eu tenho ativação de todos, aqui eu não tenho desse, só desses outros. E aí, quando eu tenho muita ativação, que é o fenômeno que nós chamamos de reverberação, esse circuito fica sendo ativado constantemente, e com o passar do tempo dessa ativação, eu vou ter parte desse circuito, que aqui está em vermelho, né, fortificado. Então, se eu tenho uma reverberação, se esse circuito ele fica sendo reativado constantemente, ele vai ser fortalecido, ele vai ser facilitado, tanto por um mecanismo excitatório como um mecanismo inibitório. Então, esse modelo, né, proposto de reverberação como um fenômeno de memória, isso ficava forte no seguinte sentido, então, na verdade, né, momentaneamente, eu tenho aquela informação, eu preciso ficar reverberando. Em memórias motoras, ficava muito claro, então eu tenho que repetir aquele ato motor. Em memórias não motoras, como a memória, né, de uma imagem, ou de uma ideia, né, o nome de uma pessoa, de um lugar, o que eu teria era que aquela informação eu capto no momento e eu fico, né, reproduzindo aquela informação, mesmo inconscientemente, para que seja consolidado os circuitos neurais envolvidos com aquela informação.
Isso gerou toda a ideia, né, que nós chamamos hoje de redes neurais, inclusive as questões de redes neurais artificiais, que hoje a gente utiliza, né, inteligência, né, artificial. Mas aí a gente vai pensar em alguns princípios gerais para a gente poder falar na memória em termos neurobiológicos. O primeiro, né, deles é que eu tenho múltiplos sistemas, não é um sistema só. Eu tenho múltiplos sistemas no nosso cérebro relacionados à memória. E a memória sempre ela vai requerer, né, modificações em circuitos neurais. Olha, se eu tenho mudança, a memória depende da plasticidade. Então, quando a gente fala plasticidade neural, a gente está falando, né, que eu tenho mudança no sistema neural e memória depende disso. Essas mudanças elas vão querer mecanismos celulares e diversos tipos de mecanismos celulares, né, em um neurônio individual e em conjunto de neurônios. Esses sistemas eles vão depender dos mensageiros, do segundo mensageiro. Lembra lá que a gente falou, né, que alguns neurotransmissores, a ação dele é exatamente ativar segundos mensageiros, ou seja, você vai ter que mudanças estruturais dentro das células. Em parte, né, a memória está relacionada com a mudança no potencial de membrana, na atividade elétrica, e que a memória de longa duração, ela obrigatoriamente ela requer síntese de proteínas e crescimento neuronal. Crescimento neuronal não é a formação de novos neurônios, mas a formação de novas sinapses. Eu mostrei para vocês na aula de sinapses, né, as espículas dendríticas, né, as espinhas dendríticas. Então, você tem formação de novas espinhas dendríticas durante a formação de memória, né, de longo prazo, enquanto que de memória de curto prazo, não. Então, a memória, um conceito dela estaria relacionado com esses pontos, né, que é um processo que vai estar relacionado com aquisição, o armazenamento e posterior recuperação de informações. Então, ela sempre é a aquisição, o armazenamento e a recuperação ou a evocação de informações. Esse é o conceito de memória, né, mais amplo, de uma forma sintética. E aí eu tenho um conceito de aprendizagem, que é diferente do conceito de memória, que aí eu vou considerar a aprendizagem como uma mudança comportamento, no comportamento, que aí, inclusive, tem as suas reações fisiológicas associadas a esse comportamento, que é dependente de uma experiência prévia. E que, em geral, né, a aprendizagem vai ter, né, uma finalidade adaptativa. E aí a gente tem alguns critérios que a gente fala de aprendizagem. Eu gosto muito, né, dessa a questão que o Stanislau Dehaene, né, ele comenta, né, como os pilares da aprendizagem, né, sendo a memória em si, a atenção, o engajamento ativo, né, do aprendiz e a retroalimentação por erro, né, sendo essa retroalimentação o próprio aprendiz percebendo que cometeu o erro ou essa retroalimentação, né, do erro, né, que o aprendiz vai saber em decorrência do seu tutor, professor, tal, e etc. Essa foto é quando ele esteve aqui na UFRN, né, em 2020, aqui no Instituto do Cérebro, e esses são os dois livros, né, que eu gosto muito, né, esse livro já está traduzido, né, que é Os Neurônios da Leitura, esse livro é excelente, está bem traduzido também. E este livro, né, eu acho que ele não, pelo menos até que eu saiba, ele não foi traduzido ainda, né, que é Como Nós Aprendemos. Ambos os livros são excelentes, né, para, né, o processo de discussão de neurobiologia da aprendizagem. O grupo, né, do Stanislau, ele na França, eles trabalham muito, né, com criança, inclusive fazendo estudo, né, de ressonância magnética funcional. O mais interessante é como ele descreve como é que eles convencem as crianças, né, a fazerem, né, os experimentos, a entrarem dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional, ficarem lá dentro e permitir o escaneamento enquanto eles estão fazendo lá uma tarefa, né, de aprendizagem, por exemplo, de leitura. O que ele comenta aqui, no início eles montam, né, uma ressonância,
né, de madeira e papelão, e falam para a criançada que aquilo ali é um treinamento para eles virarem, né, astronauta, para aprenderem, né, a controlar uma nave espacial. E aí, com isso, a criançada fica super animada e faz tudo o que eles querem. E depois que as crianças são treinadas a executarem tarefa nessa pseudo, né, máquina de ressonância, as crianças têm habilidade, eles levam, né, para as máquinas de ressonância reais, né, e conseguem fazer, né, os experimentos. E isso, o grupo dele é um grupo muito rico e trabalha com a processo, né, de avaliação neurobiológica da aprendizagem em criança e em adulto. E eles trabalham em colaboração com o mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Boa parte, você vai ler os trabalhos dele, os livros, ele tem dados de não só das crianças francesas, mas também brasileira, americana, japonesa, né, da Austrália, com uma diversidade cultural bastante interessante, mostrando que os fenômenos que ele está revelando, né, parecem ser mecanismos gerais, né? Um pouco a gente vai comentar. Professor, só assim, só para compartilhar mesmo uma curiosidade, né, que eu acho que nem todo mundo sabe, que ele é psicólogo, né, psicólogo cognitivo. E aqui Exato. no Brasil, a gente não vê essa força muito grande, pelo menos na maioria das universidades de psicologia cognitiva. Então, assim, é uma possibilidade de pesquisa e de trabalho dentro da psicologia, e muitas vezes a gente, né, na formação, acaba desconhecendo. Exatamente. Veja que aqui mesmo em Natal, né, o centro é mais no Instituto do Cérebro e não na psicologia. Mesmo o pessoal da psicologia que está envolvida, né, como, né, a própria Isabel, é junto ao Instituto do Cérebro e não ao o Departamento de Psicologia. Apesar dele sempre trabalhar de forma interdisciplinar. Ele É, só trabalha com psicólogos, mas é interessante que é alguém da psicologia que está fazendo esse tipo de trabalho e que é reconhecido, né, ele renomado. hoje ele é a grande referência internacional. Então, aqui eu tenho um esquema, né, que eu tenho os momentos da memória, né? Então, eu tenho eventos, né, que são eventos, pode ser eventos externos ou eventos internos, né? Então, eu vou ter o processo de aquisição, aquisição desse evento, ou seja, na verdade, eu vou ter isso aqui, tradução, sinal neural, tal, né? E isso aqui eu vou ter uma retenção temporária. Então, essa retenção temporária é o processo de reverberação momentânea. E essa retenção temporária me permite eu evocar e utilizar essa informação. E isso me gerar um comportamento ou gerar um próprio evento interno. Essa retenção temporária também ela pode seguir um caminho de esquecimento, simplesmente, né, ela parar e isso não ter consequência nenhuma, e eu não conseguir mais evocar, né, informações sobre esse evento. Mas eu posso também fazer esse processo de consolidação desta informação. Então, isso aqui é uma questão celular, mais momentânea, e aqui eu vou consolidar e fazer uma retenção duradoura. Então, esse mecanismo aqui é da memória de curto prazo. Para a memória de longo prazo, eu vou ter a consolidação, então aqui eu vou ter síntese proteica, isso então vai manter a retenção duradoura, e os processos de retenção duradoura, eles podem ser evocados, gerando comportamento. Ou de retenção duradoura também pode ser ter o esquecimento. O que nós falamos, né, de esquecimento, né, ela ainda há uma controvérsia, né? Na verdade, a maioria dos autores, né, sugere que este processo aqui ele seja um processo ativo em que eu tenho um esquecimento formal das informações. Porém, existe um conjunto de autores, né, não é a maioria, mas com algumas ideias bastante interessantes, é que toda a informação, na verdade, ela acaba sendo consolidada. E, na verdade, nunca ocorre um esquecimento. O que ocorre, né, é um bloqueio na evocação. Então, meu processo, né, eu tenho uma aquisição, uma retenção temporária, depois da retenção temporária eu consolido tudo. Vou sempre consolidar e manter duradouro. O que vai ter é que alguma coisa eu vou conseguir fazer evocação e outras, a evocação vai estar bloqueada. Então, parte das informações acabam ficando bloqueadas para serem evocadas.
né? Então, essa é uma forma de você ver. E a outra é que parte dessas informações teria o esquecimento. Quando você olha, né, os pacientes, como o caso do Lúria, é como se nada pudesse ter esquecido, ou então tudo fosse evocado, né? E aí a evocação em excesso acaba dificultando você ter um comportamento, né, você ter concentração, tal, e habilidade para, inclusive, tomadas de decisões. Professor, aí no caso, né, esse grupo de autores que falam de que não há, na verdade, um esquecimento, eles fazem alguma associação com o inconsciente, do conceito do inconsciente, Não, não, da não. psicanálise? Não. Não, não, eu não. Os autores que eu leio, todos, né, nesse caso especificamente, é o pessoal mais da neurobiologia clássica, né, que ele diz o seguinte: olha, a gente não tem um mecanismo neural para inibir o esquecimento, para inibir a consolidação, né? A gente teria mecanismo para, né, sempre conservar, né? Que a proposição é que isso seria um problema, né, do sistema, né? Por outro lado, quem defende que não que tem um esquecimento é que a gente teria um limite de armazenamento, né? E aí isso é o que dificultaria. Porém, quando a gente olha, né, e imagina que a nossa capacidade de armazenar, você não armazena uma informação num local, você armazena a informação distribuída, né? Então não faria sentido, o que é que eu vou esquecer? É um pedaço da informação ou é toda a informação? O que seria? Então, na verdade, eu guardaria tudo e depois o que eu faria era o fundamental mesmo era o mecanismo para evocar aquelas partes para poder ter, né, a evocação da informação como um todo. Diga, Lucas. Professor, aí como que fica, segundo esses autores, a poda neuronal? O que seria, então, a poda neuronal, né? Pois é, mas a poda neuronal, né, você vê fisicamente ela acontecendo, certo? Mas como você diz, tá, eu tenho aquilo, né, eu posso ter uma condição em que eu tenho, né, a ideia de poda neuronal, quem não conhece, assim, lembra, eu falei das espículas dendríticas, então ali você pega o seguinte, eu tenho uma condição que eu tenho menos, eu tenho uma redução do número de espícula dendrítica, né, no córtex de uma determinada espécie de um animal, por exemplo. E isso tem uma correlação, por exemplo, com a dificuldade do animal de evocar alguma coisa. Então, isso sugere você dizer, talvez ali, se eu tirei, é porque, né, eu tenho um processo de esquecimento. Mas, do mesmo jeito, eu posso dizer, não, o que eu tirei ali não foi o esquecimento. O que eu fiz foi tirar a capacidade de evocar a informação. Entendi. Então, continua nesse mesmo, né, paradoxo. Né? Uhum. Certo? Aqui em Natal, por exemplo, né, tem algumas pessoas que defendem que realmente não tem. E a questão é você conseguir mostrar neurobiologicamente o processo de esquecimento. Na hora que você faz, né, alguns experimentos que você bloqueia a síntese proteica, eu não estou gerando um esquecimento, eu estou gerando a dificuldade de consolidar. Certo? E não induzindo, né, o processo de esquecer. Uhum, entendi. Obrigado. E aí, como é que a gente vai falar, né, dos múltiplos sistemas de memória, né? E aqui o caso do HM, né, que depois, quando ele faleceu, em 2008, né, ele foi apresentado, né, o nome dele, né, e o caso HM, ele teve uma grande repercussão no mundo. Isso aqui é uma foto dele, isso aqui é uma foto do cérebro dele, aqui é a doutora Brenda, né, que foi a psicóloga que estudou, né, ele após, né, a cirurgia, né. Eu vou só passar aqui é uma tomografia, né, do cérebro dele. Então, essa aqui é a região do temporal medial, temporal medial. Então, aqui eu fiz a ressecção. O que aconteceu com ele é que, quando ele era jovem, né, ele tem um acidente de bicicleta, e ninguém sabe se foi exatamente o acidente de bicicleta que causou isso, mas é que, após o acidente, ele começou a ter crises convulsivas, né, e essas crises aumentaram e ficaram muito intensas,
e não responsivo aos tratamentos medicamentosos. E aí ele aceitou ser submetido a uma cirurgia, que na época era um procedimento experimental, da ressecção do local onde se fazia o início do foco epiléptico, que era aqui na região temporal medial. Então, aí veja o grau de coincidência de vários fatores, né? Por que, né, o foco surgiu aqui no lobo temporal medial? Na verdade, essa região, né, o lobo temporal medial, essa região aqui, ela tem a ver com formação de memória. Se eu tenho formação de memória, eu já disse para vocês, eu tenho que ter alterações celulares, eu tenho que ter alta plasticidade. Esta área aqui, a área do hipocampo, né, do giro hipocampal, etc., são áreas que eu tenho, né, sempre uma alta, né, plasticidade neural. Então, quando eu tenho um trauma, e um trauma é no temporal, eu vou produzir um processo inflamatório nessa área. E aí, esse processo inflamatório, numa região em que tem alta plasticidade, né, neuronal, aumenta a probabilidade desses circuitos neurais que estão sendo formados no hipocampo serem formados circuitos anômalos, e esses circuitos poderem gerar crises epilépticas. É a mesma coisa que a gente diz, né? Ou seja, é mais fácil a gente ter tumor, né, gerar câncer em regiões de alta plasticidade, né, celular, onde as células se dividem. Se você for procurar os tumores no nosso cérebro, você vai ver que é raríssimo ter tumor de neurônio. Mas o tumor principal, o principal tipo de câncer do cérebro são os gliomas. Por quê? Porque as células da glia são as células que se reproduzem, né, no sistema nervoso central. Os neurônios, não, os neurônios que eles fazem é mudar os seus prolongamentos, mas não ficar tendo divisão celular. Então, não tem crescimento anômalo de neurônios, isso é muito raro. Agora, crescimento anômalo de células da glia ocorre. Só que nessa região de plasticidade é onde eu estou formando novos circuitos. Se lá está um processo inflamatório por causa do trauma, isso pode gerar, né, a formação de circuitos epileptiformes. Se eu tiver um trauma frontal, a possibilidade de eu desenvolver, né, um foco epiléptico é muito baixa. Agora, se for temporal, aí ela aumenta por causa do lobo temporal medial. E foi isso que aconteceu, né? Então, o HM, ele foi, então, feita a cirurgia, né? E após a cirurgia, isso aqui é um esquema onde eu tenho uma linha de tempo, né, com as várias coisas que foram descobertas, né? Então, ele foi feita a cirurgia aqui, né? E logo em seguida, né, ele já começou sendo estudado, né, os pesquisadores, e aí o que se percebeu é que ele começou a ter um déficit, né, de memória. E esse déficit de memória, né, do HM era um déficit pontual, né, ele esqueceu, né, um pouco o que aconteceu antes com ele, antes da cirurgia, mas ele lembrava das coisas do passado, e as coisas futuras, ele tinha dificuldade de gravar a informação, ou seja, consolidar informações, principalmente quando eram informações relacionadas que ele precisava evocar, né, verbalmente, e não os outros tipos de informação, por exemplo, como uma aprendizagem como esse. Então, esse é um teste, né, de você fazer, né, aqui eu tenho duas, né, estrelas, uma dentro da outra, e aqui eu tenho esse traço. O que eu tenho que fazer aqui é passar, né, fazer um traço aqui, sem sair daqui de dentro, né, e fazer isso, só que eu não estou olhando a estrela, eu estou olhando um espelho. Então, quando eu estou olhando o espelho, eu estou vendo o movimento ao contrário. Eu faço um movimento para a direita, com a mão, mas o movimento realmente está acontecendo para o outro lado. Quando eu faço isso a primeira vez, eu erro muito, mas depois que eu treino várias vezes, eu consigo acertar sem problema, eu consigo aprender esse ato motor invertido facilmente. E, então, eu estou evocando como é que eu faço o ato motor. E, no caso do HM, esse tipo, né, de aprendizagem, de memória, estava preservado. Porém,
né, as memórias, né, que ele precisava relatar e dizer coisas, não estavam mais. Era como se o HM ele estivesse aqui na nossa aula, mas presencial. Né? Estaríamos todos numa sala de aula, eu trouxesse o HM, apresentasse, né, a vocês, né, e ele começava a falar com vocês e conversava, podia pedir várias informações, tal, etc. Eu explicava para ele que aí era uma turma, né, de um curso de especialização, nós estamos tendo uma aula sobre memória, e eu trouxe ele para apresentar, para vocês conhecerem ele. E o que é que acontece? Ele fica conversando com vocês como se algo tivesse tudo normal. E, no meio da conversa, alguém aparecia na porta, batia e chamava, né? E eu saía com o HM e ficava durante 2, 3 minutos lá fora conversando com essa outra pessoa e voltava, né, para dentro da sala. Quando eu voltava para dentro da sala, aquelas informações que vocês tinham conversado com o HM, ele não lembrava mais. Eu tinha que começar tudo de novo, né? Então, ele tinha, né, um déficit de memória declarativa, mas de memória motora, né, de memória de procedimento, ele não mantinha. Então, o que aconteceu né, com o HM é que, na verdade, ele tinha uma incapacidade de consolidar informações, né, eventos, né, que tinham a ver com a memória declarativa. Diga, Bruna. Só para atrapalhar de novo, Vontade. eu fiquei pensando no caso, por exemplo, de uma pessoa que tem transtorno de múltipla personalidade. Ela tem várias personalidades. Você já viu como é que seria as memórias dessa pessoa, dependendo da personalidade? Então, se tiver personalidade X, memória declarativa vai ser de um jeito, na personalidade Y vai ser diferente. Você já viu alguma coisa nesse sentido? Não, Bruna, não. Essa é uma questão bastante interessante, né? Eu não tenho nenhuma experiência, né, com pessoas com casos de múltipla personalidade. O que você pode ver, assim, é claro, né, não na mesma pessoa, mas você tem exacerbação de informações, né, em pacientes, por exemplo, em surto psicótico. Isso você vê, né, claramente. Então, é aquela pessoa que por exemplo, um paciente, né, que eu acompanhei uma vez era um juiz, isso nos anos 80, então nós estávamos ainda saindo já da época da ditadura militar, e era um juiz. Né? Então, assim, eu quero que ele enquanto ele estava bem, ele fazia um relato das coisas dele, enquanto ele estava, por exemplo, em surto, ele lembrava de detalhes, né, da questão política e de repressão, uma coisa espetacular, parecia uma outra coisa. E eram relatos reais, não era uma coisa de criação dele, né, por causa ele estava com a fase de mania, de perseguição, não. Eram os relatos que ele criava assim, espetáculo, que quando ele estava bem, ele não tinha lembrança disso, ele não evocava essas informações. Né? Então, no caso das pessoas com múltiplas personalidade, eu não sei lhe dizer, não saberia lhe dizer, não conheço, né, nenhum estudo dizendo, para cada, né, personalidade que o indivíduo assume, ele traz evocações de coisas diferentes. Sugere que sim, mas eu não saberia, né, lhe responder. Vou até atrás dessa informação, porque agora eu mesmo fiquei curioso. Aí você compartilha depois. Ah, bom. Se eu encontrar, né? Se alguém Professor, encontrar, distribui. professor, Diga, Delisa. mesmo que como o senhor estava falando com relação ao juiz, mesmo é, ele sendo estimulado, por exemplo, você pergunta, vamos que você já soubesse do que ele tinha passado, e mesmo você incentivando a tentar que ele lembrasse, ele não conseguia lembrar? Em detalhes, não. Certo? Em detalhes, não. Ok. O que também ocorre, né, é o sujeito que, por exemplo, que ele só vai conseguir evocar algumas informações, né, para um psicanalista, né, depois que ele tem, né, com a dependência do psicanalista. Aí ele faz uma coisa espetacular, que antes ele não fazia.
né? Então, assim, a questão é, eu teria sistemas que eu não tinha facilidade de evocar informação. Agora ele pode evocar, né? E é claro que aí já fica, né, muito próximo daquilo que a gente chama de falsa memória, é que eu também posso induzir ao indivíduo, né, a criar a informação achando que ele está evocando essas informações. Diga, Mirella. Olá, professor. Eu tive uma experiência recente, pessoal. Eu tive uma isquemia, né? Um pequeno AVC, agora dia 9 de março. E aí, porque eu tenho trombofilia, mas já me recuperei, né? Na verdade, eu tô me recuperando, mas assim, foi bem inicial. E na primeira semana que eu estava internada, eu tinha saído da UTI e no sexta ou sábado eu fiz uma avaliação com uma fonoaudióloga. E aí ela pediu para eu escrever num papel as frutas, né? Frutas que eu lembrasse. Eu não consegui lembrar de nenhuma fruta, assim, imediatamente. E ela dizia, olha, escreva, pense numa fruta. E nunca tinha acontecido isso comigo. Quando eu pensava, era tudo branco, sabe? Não vinha nenhuma fruta na minha mente. Aí eu fiz, ai meu Deus, será que eu perdi minha memória? Aí depois, aos poucos, eu fui lembrando e foi voltando. Só que eu lembrava de outras coisas, menos das frutas, que era muito específico que ela tinha pedido, né? Aí agora eu já, assim, né, já consigo pensar e lembrar de tudo que eu preciso. Mas foi uma experiência bem... Assim, eu fiquei muito preocupada, né? Meu Deus, será que eu perdi minha memória? E às vezes não é a memória em si, às vezes, por exemplo, é outra coisa. Por exemplo, eu posso perder a capacidade ou ter dificuldade de nomear as coisas. Isso. Né? Que aí não é o sistema de memória em si, mas é o sistema que está muito mais atrelado à linguagem. Né? Então, às vezes ocorre isso. E eu tive alteração na linguagem, bem pouca, assim, mas eu tive algumas alterações com fonemas. Então, a gente caminhou para esse lado. Diga, Ana. Ana, você levantou a mão? O microfone dela está fechado. Desculpe aí, professor. Eu estou dizendo, a questão aí que a colega disse agora, eu recordo que eu também tive um AVC transitória, bem leve, mas o problema que aconteceu comigo foi a afasia. Eu lembro que, às vezes, eu queria pegar numa borracha e, de repente, eu abria a geladeira e no início eu fiquei muito, muito aflita. Entendeu? Dá aquele pavor na gente, eu digo, meu Deus, eu não vou conseguir, mas a gente sabe que vai se recuperando, tudo aquilo novamente vai se recuperando, né? Tem essa questão também. Isso, de memória, a gente vê muito, né, quando você faz uma cirurgia que se é submetido à anestesia geral. Né? E aí, quando você é submetido à anestesia geral, você está fazendo uma redução geral da atividade cortical. Aí a recuperação, né, ela é quase ampla, mas você acaba tendo um pequeno déficit de memória generalizado. Então, as pessoas às vezes ficam, dizem, olha, como você poderia pegar isso aqui, aí a pessoa não lembra, né, o nome daquilo, por exemplo, uma moeda, mas ele diz assim, o metal que, né, usa como dinheiro, né, porque é algumas coisas que ficam com dificuldade. Porque quando a gente vai falar, esse sistema aqui, esse diagrama, ele mostra o seguinte, 3 grupamentos de memória que a gente chama, né? Eu tenho aquela memória sensorial, que toda a informação nossa que a gente está pegando do ambiente, eu estou pegando pelo meu sistema sensorial, não tem jeito. E aí essa memória sensorial, né, eu estou olhando aqui, eu estou vendo a imagem aqui do computador, isso está ficando momentaneamente no meu sistema. Mas isso não vai obrigatoriamente ser levado, né, a virar memória de longo prazo. Então, essa memória sensorial ela é muito rápida, mas ela é fundamental, por exemplo, para o processo da atenção, para direcionar a atenção. Essa memória sensorial ela pode, então, se transformar em memória de curto prazo. Na hora que a gente fala que a memória sensorial se transforma em memória de curto prazo, é porque esta informação agora ela entra no processo de reverberação,
que é o que a gente vai ficar falando, que eu estou repetindo aquela informação sensorial, e ela fica enquanto tiver o estímulo, enquanto estiver repetindo. Né? Se a informação ela não ficar sendo repetida, ela vai ser perdida. Né? Eu não vou ter o processo de consolidar. E aí eu tenho um processo de consolidação da memória, propriamente dito, né? Que é quando essa memória vai ficar a longo prazo. Então, aqui eu fiz uma reverberação momentânea, aqui eu vou fazer uma reverberação por longo tempo. Né? Então, agora, eu estou dando uma informação para vocês, né? Vocês estão, neste momento, reverberando essa informação constantemente, mas parte dessa informação ela vai ficar sendo reverberada ao longo do dia de hoje, durante a noite, amanhã, né? Depois de amanhã, dependendo, né, do quanto que o sistema, né, neural de vocês vai considerar aquela informação importante ou não, até eu ter essa informação, né, realmente consolidada. E o mais importante é que aqui eu tenho esse mecanismo de recuperação. Então, todas as vezes que eu evoco alguma informação que está na minha memória de longo prazo, que ela já está consolidada, ela entra num processo novo de memória de curto prazo, e isso leva para longo prazo. Então, a evocação de informação faz com que ela fique mais consolidada e mais consolidada ainda. Né? Ok? Então, a memória, a gente tem essa divisão dela, que não é uma divisão, né? É uma divisão puramente didática, né? Realmente ela é misturada, não é assim nesse diagrama, né? Porque eu vou chamar a memória de curto prazo, a memória sensorial, que pode gerar memória de curto prazo, e de memória de curto prazo a memória imediata, que tem muito mais relação com memória sensorial, e a memória de trabalho, que tem um objetivo, né? Ela tem um sentido, né, qualquer. Né? Então, eu olho, né, uma pessoa e vejo, por exemplo, que ela está vestida com a blusa vermelha, aquilo ali é uma memória, figurou uma memória sensorial, foi uma memória de curto prazo e uma memória imediata. Né? Eu perdi essa informação rapidamente. Mas uma memória de trabalho é que, por exemplo, eu posso, né, ir, né, num supermercado, estaciono, por exemplo, o carro numa determinada vaga, eu sei que eu estacionei, né, no bloco B, na área 2, a localização, em relação, né, no mapa que eu tenho mental do supermercado, aquela informação, então, ela fica sendo evocada e guardada até eu executar a minha tarefa. Quando eu saio do supermercado, eu vou lá, pego o carro. Quando eu saio do supermercado, entro no carro e saio, aquela memória ela não é mais necessária. Né? Então, ela teve um objetivo, é uma memória, teve um procedimento envolvido. E a memória do trabalho é importante agora. Né? Agora, por exemplo, eu estou toda hora evocando informações. E as memórias de longo prazo são as memórias que a gente fala, né? Declarativa e não declarativa. Aqui, declarativa é que eu vou usar a linguagem para relatar. Aqui eu faço de uma forma consciente a memória declarativa. Então, eu tenho que me esforçar, ter um esforço, né, consciente para lembrar. Pode ser a semântica, né, os episódios. E as memórias não declarativas é que eu faço isso automático, né, sem precisar ter, né, um controle voluntário para evocar essa informação. Então, vamos ver alguns procedimentos e o que cada tipo de memória desse tem uma relação, né, biológica. Então, a memória do trabalho, né? Então, a memória do trabalho ou memória operacional, né, ela pode ser usada como esses dois termos. Né? Então, aqui a memória do... Opa. Aqui a gente está vendo, né, um chimpanzé, né, numa memória do trabalho. Então, vejam, o que aparece aqui na tela é uma sequência de números. Quando aperta esse botão, ó, e ele vai... Aparece automaticamente essa sequência, ela desaparece, fica branco, e ele tem que repetir. Veja, aqui no caso, né, o chimpanzé faz isso com habilidade. Né? Cada vez que ele acerta, ele vai ganhar uma recompensa, é claro, e a memória de trabalho para ele aí é um espetáculo. Eu não tenho uma capacidade de fazer isso que ele fez. Isso é uma resposta de memória de trabalho. Né?
a gente tem vários testes, né? Tipo, por exemplo, aqui, se a gente fosse fazer, eu estaria apresentando um estímulo desse, né? Duraria, né, alguns milissegundos. Depois eu tenho um intervalo de retenção dessa informação, que aqui então seria o processo de apresentação do estímulo, e depois eu apresento, né, o mesmo estímulo um determinado tempo, né? Se eu faço, né, esse tempo ele é curto, se de 200 milissegundos, eu estou testando muito mais atenção. Se eu deixo nessa informação por aproximadamente 1 segundo, seria 1000 milissegundos, eu estou testando a memória do trabalho. Então, aqui eu teria que dizer se esse objeto aqui, ele estaria aqui ou não, né? Então, eu teria que evocar esta informação. Então, o que eu estaria testando é que o meu objetivo foi, no teste, eu apresentei esse 4 estímulos, eu vou guardar essas informações, eu tenho aqui um intervalo para reter, e depois, e agora? Foi isso mesmo? Aí eu digo sim ou não. No caso aqui, a gente diria que sim. E esse tipo de teste, né, ele é bastante utilizado, e ele pode ser utilizado de várias formas, né? Um teste bem simples como esse, né, que eu apresento isto, tem um intervalo de intervenção, de retenção, né, e aqui eu apresento o estímulo para o indivíduo dizer sim ou não. Aqui no caso, né, veja o que acontece. Eu apresento estímulos, objetos tridimensionais, aqui era bidimensionais, com cores diferentes, né? E aí eu apresento uma cor diferente e eu digo, né, posso fazer a pergunta, tinha um objeto naquela posição ou tinha um objeto naquela cor? Né? Então, isso já é mais complexo do que esse sistema. E aqui, veja, né, nesta situação, que é uma situação que a gente acaba cometendo mais erro, eu apresentaria isso aqui, eu digo, olha, esse objeto foi apresentado, né, mesmo sendo no mesmo lugar, o que é que teve de diferença aqui? É que aqui, olha, o escuro está aqui em cima, o escuro está aqui embaixo. Essas mudanças, né, sutis que a gente faz aqui no próprio desenho, por ser uma imagem tridimensional, eu aumento o número de erros, né, que o meu voluntário faz quando eu faço, né, um teste de memória operacional. Todos esses aqui são testes de memória do trabalho, que é momentâneo. Eu não estou fazendo memória de longo prazo. Né? Esse aqui é questão de segundo, né, a duração disso tudo. Né? Isso eu faço simultaneamente várias vezes, né, quando eu estou fazendo o teste. Então, a memória de trabalho ela tem toda, né, uma explicação, né, uma resposta de como é que ela ocorre, né, que a memória do trabalho ela seria fundamental para nossas operações mentais, as nossas tomadas de decisões, inclusive, e essa memória de trabalho ela dependeria basicamente das informações sensoriais e do processo de memória de longo prazo. Então, a memória de trabalho ela está, né, os sistemas estão conversando constantemente entre a memória de trabalho e a memória de longo prazo. E a ideia, né, a sugestão, né, teórica do modelo explicativo é que, na verdade, eu vou ter um executivo central que vai realmente me dar essa informação, né, e esse executivo ele estaria interligado com um esboço, né, visoespacial, ou seja, que a informação sensorial, né, visual, né, e aqui com o outro que é a alça fonológica, que aqui tem a ver com o processo de linguagem, e eu tenho uma interface episódica que tem que ver com a memória de longo prazo. Né? Então, na verdade, essas 3 bases da memória de longo prazo, de memória de trabalho, a própria memória de longo prazo, a questão de uma semântica, né, e a questão da visual e a questão linguística, né, a questão da linguagem, para que eu possa, né, realmente tomar, né, uma decisão, né, consciente daquilo que está fazendo. Nesse esquema, né, a memória aqui seria a memória do trabalho, a memória operacional, ela estaria exatamente nesse sistema, né? Ela estaria, né, como algo fundamental para a execução dos nossos comportamentos, justamente os nossos comportamentos voluntários, enquanto que, né, os comportamentos de hábito, habilidade, regras, não obrigatoriamente está lá sendo disparado pela memória operacional, mas por uma memória implícita, né, uma memória não declarativa. Mas aqui os meus pensamentos, as minhas emoções, tudo isso, que tem a ver com a minha memória explícita, tem uma interação direta aqui com a minha memória, né, operacional. E a memória operacional, ou memória do trabalho, tem aqui, olha, né, claro, também uma interação direta com
as memórias ultra rápidas, que são as memórias sensoriais. Né? Então, estou detectando informações do ambiente, estou trazendo informações de memória de longa duração, né? Estou fazendo isso sendo modulado pela minha emoção e executando os determinados comportamentos. Então, nesse aspecto, a gente vai dizer que o executivo, que é o que vai ter a tomada de decisão, ele depende da estrutura do córtex, né, pré-frontal, a parte visoespacial, principalmente das regiões, né, sensoriais visuais, V1, V2, né, do circuito, né, dorso-ventral, né, o circuito, né, dorsal, o circuito ventral, do sistema visual, e, é claro, do sistema, né, auditivo e o sistema de formação e de interpretação, né, da linguagem, a área de Wernicke, etc., a área de nomeação, tudo isso, né, vai fazer a nossa memória, né, de trabalho funcionar. Há um experimento, né, interessante feito, né, com primatas, né, com o objetivo de, em vez de você fazer lesão, você faz uma lesão, que a gente chama, né, uma lesão reversível, que é o chamado experimento de congelamento. Então, esse aqui seria, né, um córtex, né, de um chimpanzé, por exemplo. Aqui eu tenho a área pré-frontal, aqui a área parietal, e o que eu posso fazer é assim, eu colocar, né, aqui nessa área, né, eu tenho uma plaquinha aqui que esfria, e esse esfriamento ele não mata o neurônio, mas ele diminui a atividade neuronal nessa área ou nessa área. Então, aqui neste gráfico eu tenho os registros, por exemplo, que aqui é a média de acerto, né? Então, eu estou lá, na hora que eu faço o treinamento, todo mundo tem um acerto de 100%. Aí aqui eu tenho um retardo, ou seja, que é o tempo em que eu vou fazer, né, os testes. Né? Então, aqui eu estou treinando, 100% eu vou fazer o teste, sendo, né, que um sujeito eu fiz, né, nenhuma temperatura era normal, o outro eu resfriei aqui, na parte parietal, né, que o parietal é o azul, né, e o resfriamento no pré-frontal é o vermelho. Então, a gente já percebe que já na segunda medida aqui, né, o pré-frontal, quando eu esfriei aqui, né, a capacidade de acerto ela já é menor. Aqui continua ainda próximo de 100%, aqui já baixou para 90%, aqui um tempo depois baixou mais ainda, né, aqui continua lá próximo, né, aqui o que a gente tem, a queda caiu um pouquinho, mas a queda aqui é brusca, vai lá quase que 70%, então a queda brusca quando eu tenho um esfriamento, e aqui do mesmo jeito a queda, né, muito grande. Então, mostrando de que essa evocação dessa informação de memória, né, do trabalho, ela realmente depende, né, das estruturas, né, frontais, especialmente do córtex pré-frontal. E a memória declarativa, né, ou seja, que você vai descrever essa memória, né, por linguagem ou por qualquer outro mecanismo de símbolo, né? E aí a memória declarativa, a gente vai falar ela de episódica ou semântica, sendo episódica quando eu estou relacionando ela como uma experiência do sujeito, né, uma experiência pessoal, e a semântica quando ela representa os conhecimentos gerais, né, ou de fatos, né? Então, você tem esses dois tipos, né, de memória, né, declarativa. A memória declarativa ou memória explícita, declarativa, ela vem da ideia de que eu vou declarar verbalmente. A gente chama explícita, principalmente quando a gente está usando modelos animais, porque o animal não tem como declarar para a gente. E aí a gente tem algumas técnicas experimentais em animais em que a gente estuda e diz que isso é um modelo de memória declarativa, né? Porque o animal ele tem a intenção de fazer aquilo. Né? Então, um dos modelos é esse aqui, que é o labirinto radial. Então, na verdade, aqui tem um labirinto, né, com várias saídas possíveis, sendo que em algumas delas eu tenho recompensa e outras não, né, nos braços. Então, quando estou iniciando o experimento, eu coloco o animal aqui no meio, né, ele vai entrar nos diversos braços. Ele vai fazer isso várias vezes, mas aí ele vai depois evocar que só esse braço, e esse braço, e esse braço, e esse aqui tem recompensa. Então, quando eu coloco ele de novo, depois de várias tentativas, ele só vai entrar nos braços que têm recompensa, e não nos braços que não têm recompensa. Um outro teste, né, que é esse aqui, que é o que a gente chama, né,
o labirinto aquático de Morris, né? O Morris foi quem descreveu, né, esse labirinto, esse experimento, que é como se fosse uma piscina. Essa piscina ela tem uma água branca, e aqui eu tenho, né, uma plataforma que também branca e está submersa. Então, quando eu coloco aqui o meu animal, o ratinho aqui na água, ele vai querer sair, então ele vai ficar nadando aqui, até que, por acaso, ele encontra, né, aqui a plataforma e sobe na plataforma. A primeira vez que ele faz, ele vai encontrar isso por acaso, depois de várias tentativas, ele já vai direto, né, para a plataforma. A culpa não é da vendedora, obviamente. Treinaram as pessoas para vender como? Ai, vem aqui, que a gente vai diminuir seu frizz, seu volume, não sei o quê. E eu estava com o cabelo super grande, volumoso, frizz. Mas me deram uma amostrinha e eu, tá bom, mulher, obrigada. Então, você tem aqui, né, nessa segunda parte, né, depois de várias tentativas, ele vai direto. E ele vai direto como? Ele vai direto utilizando as pistas temporais aqui do ambiente. Então, geralmente, a gente faz no laboratório e põe quadros, né, um X, um quadro que é uma bola, é um preto e branco, um outro colorido, e o que ele vai, né, aprender, o que vai evocar o caminho direto para lá são as pistas ambientais. E isso, né, essa memória explícita, ela foi importante a gente ter esses modelos, porque ela demonstrou claramente que a consolidação dessas memórias depende, né, do hipocampo, depende de síntese proteica, de formação de novas conexões neuronais no hipocampo. Então, está aqui, né, o nosso hipocampo. Na verdade, eu tenho aqui esse circuito, né, então isso aqui é a região, né, do parahipocampal, né, eu tenho aqui o giro fusiforme, isso aqui, né, aqui eu tenho um subínculo, que é toda essa estrutura, e aqui eu tenho hipocampo. O hipocampo ele vai ser subdividido nessas áreas, que eu vou chamar aqui, né, CA1, CA2, CA3 e CA4, tá? Certo? Então, os circuitos, né, ele vem e fica, né, aqui e reprocessa e fica fazendo um processamento, né, de reverberação nessa área. Se eu coloco, né, por exemplo, eletrodos nessa área aqui do hipocampo, eu vejo claramente que aí, constantemente, independente de estar tendo estímulo nenhum, eu estou sempre tendo, né, um processo de atividade, né, cíclica, né, muito intensa nessas áreas. Quando o animal está explorando, se eu faço isso no rato, eu vejo, né, uma grande atividade oscilatória nessa área no processo exploratório. Aqui no hipocampo também é onde tem, né, está localizado aquilo que nós chamamos, por exemplo, neurônios relacionados, neurônios espaciais, né? Eu tenho aqui que o animal está andando num labirinto, quando ele entra no braço à direita, eu ativo um conjunto de neurônios. Todas as vezes que ele vai entrar ali naquele caso, eu vou ativar aquele conjunto de neurônios, que não são neurônios motores, são neurônios que estão, né, apenas sendo reativados, evocando aquele tipo de informação. Então, essa estrutura aqui, né, do hipocampo, ela tem, né, uma projeção grande para as áreas, né, do pré-frontal. E o pré-frontal tem projeções difusas para essa área. Então, ou seja, aqui a área do pré-frontal, que é uma área que está relacionada com a nossa memória, né, com as nossas tomadas de decisão, ela está sempre conversando com o hipocampo e o hipocampo passando, né, se comunicando com o frontal. Então, essas comunicações elas são fundamentais para a gente estar evocando, tendo a capacidade de evocar, né, as nossas memórias declarativas. E aí a gente tem várias formas, né, de medir. Eu já mostrei, por exemplo, alguns testes, né, esse aqui, por exemplo, o MOCA, né, que é um teste, né, de avaliação, né, cognitiva, né, um declínio cognitivo breve, né, ou seja, né, essa é a versão já feita, né, para português. A gente tem, né, por exemplo, dentro deles uma escala, né, que é exatamente para fazer a memória. Basicamente, né, que o entrevistador ele vai pedir, né, para o sujeito, né, ler, né, aqui essas palavras, né, e depois pedir para eles, né, a responder isso 5 minutos depois. E isso que a gente está fazendo, né, uma memória imediata.
Só que a gente faz o teste também, né, já lá no final, que a gente vai chamar, né, de evocação tardia, a gente vai pegar e lembrar e perguntar para ele, olha, dessas palavras aqui, quais foram que foram apresentadas para você? Aí ele vai dizer que foram essas e essas e essas, né, porque aí, na verdade, eu fiz, né, um teste de evocação, né, a curtíssimo prazo, né, e uma evocação mais tardia, que também continua sendo memória, né, de curto prazo. A outra memória, né, que a gente tem, que é muito comum, que é a memória de associação, né, as memórias associativas, o exemplo clássico, né, que é o condicionamento, né, clássico do Pavlov, né, e o condicionamento operante. Aqui o condicionamento clássico implica apenas a associação do estímulo que vai provocar uma resposta. No condicionamento operante é quando, né, o ser precisa executar alguma tarefa para ter, né, a sua resposta. Um exemplo, né, de condicionamento clássico no ser humano que se faz, né, é esse estímulo de piscar do olho, né? Então, todas as vezes que eu estimulo, né, o olho, né, se eu fizesse, aqui eu tenho um sopro, se eu soprar no olho, o que é que ocorre? Eu vou fechar o olho, é um reflexo de piscar. Então, isso aqui seria, né, aqui o momento em que eu estou dando, né, o piscar, eu estimulei, né, eu dei aqui um sopro no olho, eu botei aqui um canudinho, eu soprei aqui neste momento, o que ocorre? Soprei aqui e isso gerou o quê? Gerou o piscar do olho. Então, isso aqui o olho piscou, certo? A partir daqui, eu vou fazer aqui, né? Eu vou, antes de dar o estímulo de piscar, eu vou fazer um bip. Então, comecei aqui, bip, aí estímulo, né? Que vai ser puramente o sopro e vai promover o piscar. Depois que eu faço isso 30 vezes, né, veja que o piscar do olho começou um pouquinho antes, né, do estímulo, né, do sopro. Depois de mais de 100 tentativas, o piscar do olho, né, ele começa bem antes, né, do sopro. E aqui agora, nessa tentativa aqui, eu não usei mais, né, o sopro, eu usei só o bip. Só fiz bip, e aí veja que o indivíduo piscou o olho, né, sem ter o estímulo aversivo que foi, né, o sopro em si. Então, eu condicionei, eu coloquei como se fosse uma propriedade agora desse estímulo auditivo promover, né, o piscar do olho. Aqui é uma fotografia real desse experimento, como a gente faz, todo controlado, né, um sistema para a gente poder ter o registro, a pessoa fica, né, imobilizada, né, e, na verdade, isso ocorre porque os próprios circuitos dos sistemas auditivos e os sistemas, por exemplo, de reflexo, eles estão próximos. E isso a gente sabe que depende dessas estruturas neurais que controlam, né, os neurônios motores, né, da musculatura, né, ocular. Então, há uma integração, né, dessas áreas no tronco cerebral, em que o estímulo antes era puramente só o sopro, que promovia o reflexo pupilar, o reflexo de piscar, que era fechar o olho. Então, esse fechar o olho era em decorrência da ativação do motoneurônio. Quando eu dou o estímulo, né, auditivo, eu não vou ativar, né, os motoneurônios, mas eu começo a ativar aqui, né, as áreas, né, que têm, né, integradas no tronco cerebral, e essas áreas elas interagem entre si e acabam tendo alguns núcleos envolvidos em que essas informações acabam se comunicando, e esse processo de integração neuronal vai fazer com que agora o estímulo puro aqui, né, auditivo, ative também, né, aqui áreas do tronco cerebral, que é o núcleo rubro, né, e a ativação aqui do neurônio motor e o piscar. E o que está por trás? Como é que essas mudanças neuronais, né, podem acontecer? Né? Quando a gente falou que eu tenho mudança em nível celular. Esse senhorzinho, que é muito simpático, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia em 2002, né, que é o Eric Kandel, né, que é um austríaco que vive nos Estados Unidos. A história dele é bastante interessante, que ele conta, né, ele saiu dos Estados Unidos, ou da Áustria, quando ele era jovem, né, por causa da invasão dos nazistas lá. Então, o pai
né, mandou ele e o irmão para os Estados Unidos, depois o pai também veio, né, eles se exilaram nos Estados Unidos, ele viveu todos os Estados Unidos. Ele, como judeu, ele ficava muito preocupado e não queria entender como, né, a população, né, alemã aceitou os nazistas tomarem o poder e ficarem fazendo aquelas atrocidades. E não teve uma revolta. Por que não teve uma revolta da população alemã, que era uma população altamente culta? Ele queria entender isso. E daí, então, ele foi fazer medicina para entender esse processo, não para ser médico. E ele conta que ele foi, né, logo no primeiro ano, visitar, né, um grande pesquisador, que trabalhava com neurociência, e contou para ele qual era o sonho dele, era entender, né, porque o que acontecia no cérebro das pessoas que aceitavam condições tão bárbaras como o nazismo na Alemanha. E aí o professor falou para ele o seguinte: olha, você tem uma pergunta muito interessante, mas ela é muito complexa. Que tal você começar a responder uma coisa simples? E aí o professor disse para ele ir para o laboratório, né, lá que ele tinha na Universidade de Harvard, e estudar e tentar registrar a atividade elétrica de um neurônio. Se o Kandel conseguisse, né, registrar a atividade elétrica de um neurônio, né, ele iria ceder um espaço, né, para o Kandel, ainda estudante de graduação, né, ficar fazendo experimento lá no laboratório junto com ele. E aí o Kandel disse que aprendeu com isso uma grande lição. A gente tem que começar com as perguntas simples, né, ou perguntas complexas, mas questões simples e sujeitos simples. E o Kandel, a vida toda, ele trabalhou com esse animal, que é uma plísia, que é um molusco simples, que é um molusco que tem aqui uma organização neuronal muito simples, em termos de número de neurônios, e o que ele foi estudar foi como é que esses neurônios sensoriais, esses interneurônios, ativando esses motoneurônios, gera memórias de movimentos aqui, né, motoras nessa aplísia, nesse molusco. Então, ele foi estudar o que aconteceu nesses motoneurônios aqui da aplísia. E aí foi ele, né, que conseguiu demonstrar que, na verdade, você tem, por exemplo, no caso aqui, era uma estimulação por serotonina, a ativação desses receptores de serotonina acabavam ativando uns circuitos, né, moleculares intracelulares, e esses circuitos intracelulares acabavam gerando um processo de transcrição, transdução, e que produziam um aumento, né, de crescimento, né, de sináptico, que faziam com que essa sinapse ficava mais excitável. Então, antes, no controle, isso aqui seria, né, o potencial pós-sináptico no motoneurônio, né, teria essa amplitude. Após várias ativações, durante o processo de aprendizagem, o potencial pós-sináptico aumentou. Então, esse potencial pós-sináptico aumentou porque eu tive uma mudança, né, no metabolismo intracelular. E o grupo do Kandel inteiro, né, descreveu essas várias cascatas bioquímicas intracelulares relacionadas com esse processo, que é o que a gente chama, né, de potenciação de longo prazo. E isso não ocorre em todos os neurônios, somente em algumas células específicas. Então, imaginar que aqui eu tenho um hipocampo, aqui é o giro denteado, aqui é o CA3, aqui é o CA1. Então, aqui no giro denteado, eu tenho essa célula, que nós vamos chamar de célula granular, né? Ela tem esse axônio que vem aqui, né, que são as chamadas vias perforantes. Essa célula ela se projeta aqui para, né, o CA3, e aqui esse neurônio do CA3 se projeta para CA1, veja, são neurônios piramidais. E se eu estiver fazendo um registro nessa célula aqui eu tenho uma sinapse, né? Esse axônio vem aqui de um neurônio que está por aqui, e vai fazer sinapse com essa célula. Então, eu quero ver o potencial de ação. Então, quando eu dou um estímulo, né, aqui nessa célula, eu ponho aqui os eletrodos, dou um estímulo, eu gero um potencial de ação, um potencial pós-sináptico excitatório. Se eu pegar, então eu dei aqui 1, 2, 3 estímulos, cada momento desse gerou um potencial pós-sináptico. Agora, se eu der um trem de estímulo, vários estímulos, né, depois, né, eu dou primeiro essa quantidade de estímulo, depois eu dou só um estímulo, o potencial pós-sináptico agora está elevado, ele aumentou. Então, esse aqui é o potencial pós-sináptico, e aqui é o potencial pós-sináptico após
eu ter hiperestimulado esta célula aqui. Então, essa célula ficou excitada com isso. Então, isso aqui a gente chamou de LTP, que é Long Term Potentiation, ou seja, potenciação de longo prazo, aumentando a amplitude dos potenciais pós-sinápticos, que aqui seria exatamente isso, eu teria aqui o potencial, né, a fração do potencial pós-sináptico excitatório, estaria aqui nessa célula, que eu estaria registrando aqui, eu estaria hiperestimulando. Eu dou aqui, quando eu dou um estímulo isolado, ele tem esse valor. Aqui eu dou um estímulo hiperativo, certo? Isso gera, né, a formação de um potencial gigantesco, que é o potencial em resposta à alta frequência de estímulo. Quando eu paro isso, o potencial pós-sináptico está elevado, está acima da linha de base, ficando 2 vezes mais, muito mais próximo do limiar e muito mais fácil, né, de desencadear um novo potencial de ação. Então, neste caso, né, o que a gente teve foi, né, um processo que facilitou, né, esse sistema acontecer. Então, esse potencial pós-sináptico que eu registro, é isso aqui, eu teria medidas baixas, basais, depois que eu hiperativo, que eu vou medir de novo, né, após, por exemplo, um condicionamento, eu tenho um aumento, né, dessa resposta pós-sináptica. Então, isto é a base, né, o mecanismo neurofisiológico básico da formação da memória. Então, o que eu tenho, né, é uma facilitação dos circuitos de memória. As sinapses ficaram facilitadas. Elas podem também ficar, né, mais inibidas, né? Então, isso aqui, por exemplo, seria, né, que é o LTP, a potenciação de longo prazo, e aqui seria a depressão de longo prazo. Então, eu tenho um aumento da amplitude do potencial pós-sináptico inibitório. E, então, tendo esses fenômenos, né, bem descritos, foi possível estudar os mecanismos moleculares que estão envolvidos. Né? A gente sabe que isso, né, esse fenômeno aqui, ele não vai ocorrer em todas as células, vão ocorrer nas células plásticas, e isso depende, por exemplo, de sinapses, vai acontecer em sinapses glutamatérgicas. Depende da integridade desses receptores, NMDA, receptores AMPAs, e de ativação de sinase, né, ou quinase, né, aqui no neurônio pós-sinapse, que vão promover a facilitação, né, dessa sinapse. Né? Então, imagine, aqui eu tenho ativação, no primeiro momento eu tenho só um, né, receptor verde aqui, que é o receptor AMPA, eu hiperestimulo, eu ativo a sinase, aí a própria sinase vão ativar o núcleo, que vão promover, né, transcrição, que vai promover a síntese proteica, que é a proteína que está sendo, são novos receptores, né, que vão agora para a membrana. Então, aqui nesta fase eu tinha um receptor, agora aqui eu tenho 2. Na verdade, aqui eu tinha alguns, aqui eu tenho agora milhares de receptores na membrana, e com isso, né, essa sinapse ficou excitada. Então, o conceito-chave que vem lá da reverberação, né, ele vem daí, né, hoje a gente sabe que o processo de reverberação faz isso, aumenta, né, os números de receptores, facilitando, né, essas conexões sinápticas. Né. Isso depende, né, eu já comentei a questão de dar fosfatos, tirar fosfatos, ativar a proteína, quinase e tal, e etc. Então, isso, né, vai acontecer em diversas áreas. Esse processo de LTP ele não ocorre em todos os lugares. Né? Ele vai ocorrer em alguns grupos, né, e isso vai depender da participação de vários neurotransmissores. O fundamental é GABA, mas outros neurotransmissores modulam isso. A noradrenalina, os glicocorticoides, né, peptídeos opioides, fatores de crescimento, tais, etc. Tudo isso está envolvido. Então, quando a gente vai falar de um circuito de síntese, né, aqui um circuito de memória, a gente tem, claro, que aqui ó, o lóbulo, né, frontal, que está relacionado aos processos de tomada de decisão, pré-frontal lateral, pré-frontal medial. Então, esses, né, aqui eu preciso receber informações de memória de longo prazo. Essa informação vem de onde? Daqui dessa estrutura que a gente chama o giro parahipocampal, hipocampo, córtex entorrinal, né, a região para subínculo, tudo isso aqui, né, se projeta aqui via, né, do córtex entorrinal para a região do córtex frontal. Sendo que aqui, né, o hipocampo ele está recebendo informações da amígdala, que tem relação ao processo de memória,
ele está recebendo informações de núcleos, do corpos mamilares, que tem a ver com a ativação, que vem lá do tronco, com as informações lá do tálamo, aqui o médio dorsal e o núcleo anterior, que estão levando informações sensoriais. Né? Além disso, aqui o córtex entorrinal, ele está sendo modulado tanto pelo lobo temporal, né, e aqui pelo lobo parietal, que são áreas muito importantes no processo de associação das informações sensoriais que o córtex recebeu. Então, aqui, né, eu vou estar captando essas informações que estão sendo filtradas por esses circuitos aqui neuronais.